essa... escutando a tua narrativa, me faz pensar muito essa coisa mesmo das experiências vividas e como elas proporcionam transformações quando nós também temos a capacidade de ler a situação, né? Sim. Porque tem muita gente que infelizmente passa por situações, e como a própria pandemia que todos nós vivemos, né? E a gente até, eu creio que você também, por várias vezes, se colocou, pô, não é possível que as pessoas não, depois de tudo isso, elas não se humanizem mais, elas não se tornem mais empáticas diante do mundo e das relações humanas. Porque nós acreditamos que essas experiências, né? Eu acho que enquanto civilização, a gente acredita que isso pode transformar, sim, o indivíduo. Né? São experiências que levam a gente a um extremo e que não tem como depois ver o mundo do mesmo jeito. Né? E eu acho que, às vezes, e eu não acho que Deus... Eu acredito num Deus extremamente misericordioso e amoroso. Eu não vejo e não acredito num Deus que pune, né? Essa é a minha visão pessoal. Porque tem muita gente que prega um Deus que pune, né? Eu creio que a gente passa, às vezes, por experiências que não são legais, e aí muitas vezes está ligado à questão do livre-arbítrio, à nossa estrutura biológica, mas a fé... Ela move milagres, né? E como você disse, e muito bem, o poder da oração, da reza, da mentalização, não importa, porque cada estrutura fala de uma forma. O benzimento, é muito forte isso, porque a pessoa ela parou ali, que seja 1 minuto, 10 minutos, meia hora, 1 hora, para mentalizar para você cura, né? Então isso é muito poderoso, mesmo que seja uma pessoa. Então, eu acredito muito realmente que a gente constrói uma visão, uma prática, uma ação diferente depois de experiências como a sua que você narra. Você poderia citar pelo menos uma questão que para você se tornou diferente a partir dessa experiência? Sim, até só aproveitando o que você comentou, eu também sempre tive isso comigo, de que não é uma punição, sim, ou Deus pune as pessoas, você passou para isso para você poder enxergar. Não, estamos num corpo onde estamos sujeitos a tudo, não levamos uma vida 100% saudável, tentamos, sim, então parte da responsabilidade é nossa, parte ali é do nosso dia a dia também, sim, que consome a gente. Então o nosso corpo está sujeito a todas as situações, sim, a passar por tudo. E é como você colocou, cabe a cada um enxergar a sua experiência e levá-lo dessa maneira. Essa experiência me fez refletir muito sobre a questão do tempo, né? O que é o tempo para a gente, sim, sobre o propósito de vida. Por quê? Eu sempre falei, qual que é o propósito? Quando a gente fala propósito de vida, né, muitas vezes remete à questão material. Sim. Eu tenho um propósito de conseguir isso, de conseguir aquilo e não sei o quê, e não vou dizer que não, né? 20 anos trabalhando na área comercial, 20 anos extremamente materialista ali, lidando com questões materiais. Mas isso me trouxe uma reflexão de algumas palavras que eu ouvi quando eu iniciei nessa ordem, que seja luz na vida de alguém. Por que isso me trouxe essa mudança? Porque quando você está no hospital, eu vi o meu vizinho de quarto falecer, né? Já estava ali há algum tempo, mas faleceu. Tinha outra história de outra senhora que a família abandonou. E eu pensei assim, poxa, eu estou aqui, né? Graças a Deus eu tenho a minha família, minhas irmãs, somos muito unidas nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre essa questão do que é de fato o amor, do que é de fato a empatia e do que é você levar essa luz ao outro. Por quê? Eu sempre fui ligada a trabalhos voluntários, sempre gostei, sempre estive ligada às questões sociais, mas eu fiquei pensando no seguinte, o que eu posso levar para alguém que não seja material? Porque é fácil você chegar e suprir aquela necessidade, falar, eu fiz a minha parte, ok. Sim.
Mas o que é você levar um pouco de luz? Será que eu tenho essa luz para levar? Então, eu fiquei ali me questionando esse tempo todo sobre a minha trajetória espiritual, o que eu não fiz, o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar. E qual é o meu propósito nessa terra? Então, essa é uma pergunta diária que eu faço. Primeira coisa, quando eu levanto todos os dias, é agradecer por essa oportunidade. E eu acho que eu fiquei mais tolerante com algumas coisas, né? Com algumas falas, com alguns momentos em que era 880, e aí eu refleti até que ponto, porque é o tempo. Né? Esses 7 a 10 minutos ficou gravado na minha vida. Então, assim, ser luz, levar uma palavra, às vezes é muito mais do que eu fazer qualquer ação material para aquela pessoa. Então, esse momento me fez refletir muito sobre isso, de às vezes você estar no hospital e que eu não podia ficar andando, mas, poxa, você levar uma palavra, uma conversa, às vezes a pessoa só precisa te ouvir, né? Ela só precisa falar e você ouvir, e às vezes é até melhor que isso aconteça com um desconhecido. Então, isso foi na minha profundeza de reflexão. Então, ajude muitas vezes de outras formas que não sejam elas materiais. Sim. Eu acho que esse tipo de experiência também, ela traz um processo de compreender que você tem que viver intensamente também todo dia. É uma frase bem clichê, né? Mas eu acho que você percebe o quanto tudo pode acabar muito rápido. E que essa necessidade de você, de fato, viver as experiências do dia a dia e não se deixar, às vezes, tomar por pequenas coisas que podem tirar do nosso caminho ali do dia ou acabar com o nosso dia, assim, o nosso humor. Mesmo. Mas é trazer isso, né? De eu vou viver esse dia e eu vou viver com significado, né? Eu vou dar o exemplo desse convite. Eu acho que se fosse antes de ter acontecido isso, eu ia falar, imagina, eu não vou, morro de vergonha, imagina, eu vou falar o quê? Eu vou trocar que experiência lá. E quando foi feito o convite, eu falei, ele não chegou à toa. Talvez esteja ali, é algo que eu possa compartilhar e que vai fazer a diferença na vida de alguém. Sim. Né? Como nós estamos falando, pode ser uma palavra, pode, de repente, uma pessoa que esteja na sua busca e falar, será que eu vou encontrar? Como eu vou encontrar? Para isso, você tem que estar aberto e tem que buscar. Né? E eu falei, não, vou. Então, isso já mudou. Né? Até porque amanhã eu não sei se eu estou aqui, daqui 2 horas eu não sei se eu estou aqui, daqui 7 a 10 minutos eu não sei se eu estou aqui. Você fala uma coisa interessante que eu já escutei de outros convidados. Mas eu não sei se a minha história ou as minhas experiências pode colaborar ou acrescentar. E é legal porque depois eu escuto outras pessoas, como vai ter, por exemplo, o seu episódio. Tem pessoas que depois falam, nossa, eu gostei muito da fala daquela pessoa. E todos os convidados que nós tivemos, todos nós tivemos comentários muito positivos. Porque para alguém serviu muito. Então, esse processo de identificação é muito, muito legal e muito positivo. Às vezes a gente acha que a minha experiência ela não serve, né? Ou que ela não foi tão significativa, que não é legal compartilhar, porque eu não acho que é. Mas na verdade é sim. Então, eu numa hora devida eu vou falar, né? Também eu já tive várias experiências, mas eu tive, como eu disse, eu entro em detalhes no outro momento, mas eu tive um acidente de moto muito sério, mas em momento algum, né, da minha recuperação, que foi muito longa, né? Foi uma recuperação de 1 ano, né? De afastamento, de muito sofrimento, muita dor, muita fisioterapia, hospital, aquela coisa de acidente de moto. Mas em momento algum eu reclamei com Deus, em momento algum eu reclamei com a espiritualidade, porque foi uma fatalidade, foi um acidente, né? E por uma imprudência que não foi minha, real, né? Não foi minha mesmo. E no entanto, em momento algum eu achei que Deus me puniu por alguma razão. Mas, concomitantemente a todo esse processo de recuperação, eu agradeci a Deus porque eu sabia que poderia ter sido pior. Sim. Porque eu poderia não estar andando, eu poderia estar na cadeira de rodas,
eu poderia ter tido consequências muito maiores do que aquelas que eu tive, né? E passado o tempo, eu lembro aquela experiência como um aprendizado, como algo que passei, né? Tive força para superar fisicamente, porque tive vários problemas, né? Então eu acho que essa forma de pensar, ela não é viver no mundo de Alice, mas é entender e compreender a espiritualidade dentro de uma perspectiva que ela não te pune, que ela não quer seu mal, que muitas de tudo que a gente vive aqui também é consequência do meu livre-arbítrio, né? Sim. Então eu acho que isso é algo importante. E compartilhar isso, eu acho que é um outro passo, né? E transformar isso em ação é outro passo, né? Porque assim, legal, você teve essa lição, como eu tive a minha lá no acidente de moto, e uma coisa que chamou a atenção, você perdeu sua mãe com 23 anos, 23 né? anos. Eu perdi meu pai com 21, e era a minha referência absoluta, como minha mãe é até hoje. E foi talvez uma das primeiras lições mais duras que eu tive na minha vida. E aí, eu fiquei revoltado, eu perdi a linha, eu perdi minha cabeça. Na verdade, eu transformei aquilo em várias outras coisas boas também, né? Então, são lições que a vida... Porque só vive lições assim quem tá vivo, né? Só. Então, são experiências que só acontecem porque nós estamos aqui, vivendo esta vida, que é uma vida de grandes desafios, e que muitos dos desafios são propostos para que eu possa me aprimorar como ser humano, né? Sem dúvida. Me lapidar como ser humano. Então, como você bem disse, talvez se esse convite tivesse sido antes dessa experiência, claro, não foi legal, é uma experiência, né? Mas ela trouxe tanto ensinamento que você está revertendo isso em ações positivas. E eu tenho convicção que tem pessoas que estão assistindo o programa e que vão sim refletir sobre isso, né? Porque todos que vieram aqui, que tiveram esses relatos, né? A gente teve esse retorno depois. Então eu acredito sem milagre, eu acho que isso é um milagre, sim. E claro que aí vem a competência, a sapiência, a formação, o cuidado dos médicos, das enfermeiras e toda a equipe, né? Eu acredito nisso. A gente tem que rezar, pedir, orar, mas tem que ir ao médico, né? Sim. Isso é parte do processo de cura, né? Então, eu acho que é muito legal você transformar isso em ação, como você está fazendo, né? Aqui nesse momento.